Savamun versus Sagat. Capitão América versus Superman. Spectre-Man versus Ultraman. Gandalf versus Darth Vader. Boa. Charizard versus... Opa! Olá, refrigerados! Vocês viram aqui que a mera imaginação de dois personagens de editoras ou estúdios diferentes interagindo já tem bastante atração assim para nerds que nem a gente, que nem aquelas revistas que vem com aqueles brindes super legais. Para nós é assim. Mas isso não significa que as editoras podem apenas pegar dois personagens populares e juntá-los, porque às vezes essas reuniões podem ser bem bizarras, como as que veremos aqui, porque essa é a... Antes de começar, a gente queria agradecer ao pessoal que tem dado uma força aqui no canal. O Alex, que faz essas esculturas maneiras, e o Igor, da J Hertz Produtos Eletrônicos. É isso aí. Essa é uma galera aí que tem dado um apoio aqui pra gente. E se vocês quiserem encomendar seu personagem preferido ou tá precisando de alguma bugiganga eletrônica, entre em contato com eles através dos telefones que a gente vai deixar aqui na descrição, beleza? Bora pro vídeo. Depois do merchan, aqui a gente começa com Star Trek e X-Men. É uma reunião estranha, né? Juntar Jornada nas Estrelas, Star Trek e X-Men. Parece feita por uma criança de 10 anos que tá ali brincando no quintal com os bonequinhos dela, né? Mas já teve aí uns 2 gibis que reuniu esse pessoal lá nos anos 90. De alguma forma, houve 2 gibis separados com essa ideia, cada um com os X-Men e uma geração diferente de Jornada nas Estrelas. As histórias elas são meio diferentes, embora ambas tenham viagem no tempo, dimensões alternativas e uma cena em que o Wolverine é derrubado pelo maior nerd da Enterprise e na qual já citamos aqui. E os quadrinhos são bem fiéis ao retratar o pessoal de Jornada nas Estrelas. Por exemplo, mostrando o Kirk querendo traçar qualquer coisa que tenha tetas que aparece na frente dele. Na verdade, essas revistas elas foram basicamente tentativas desajeitadas de aumentar as vendas. Não foi por coincidência ali que eles foram publicados para coincidir com o lançamento do selo da Marvel chamado Paramount Comics. Já que 2 gibis de 50 páginas não dava para contar ali com a profundidade necessária as histórias entre X-Men e Jornada nas Estrelas, Marvel e Paramount ainda lançaram um livro de 300 páginas com a reunião do pessoal também. Ainda bem que pararam com a franquia, pois o teor sexual das histórias estava chegando a tal ponto que estava quase se tornando uma orgia total, cara, com o Capitão Picard se apaixonando pela Tempestade. O nome é bem sugestivo também, né? E o Wolverine se tornando aí um chegado de um Klingon. Uma coisa mais absurda do que ali um crossover entre X-Men e Star Trek com teor sexual seria um crossover entre Justiceiro encontrando o Eminem, cara. Pois é, isso já aconteceu. E diferente da maioria das participações especiais de celebridades nos quadrinhos, essa foi feita com aprovação e cooperação total do próprio Eminem. A história começa com o Justiceiro abatendo o guarda-costas do Eminem durante um show em Detroit. O problema da história ter uma coprodução com o Eminem é que você vai ter uma tonelada de sugestões dele. A história dá a entender que o Eminem é um cara durão desde nascença, como em uma cena onde ele bate no Justiceiro com uma arma cantando rap, e depois que o Castor está inconsciente no chão, o rapper começa a tirar em seu peito, cara. Vai ser covarde assim na cara do chapéu. O enredo mostra que Eminem é grande amigo de um rival do Justiceiro, o assassino em série chamado Barracuda. E o Justiceiro fica a história inteira protegendo o Eminem do Barracuda. O problema é que o Justiceiro só tá lá porque matou o guarda-costas do Eminem. Isso até o Barracuda revelar que ele é que foi contratado pelo Conselho Nacional dos Pais lá para matar o Eminem e que o Justiceiro tava lá para deter o criminoso, né? Então ele deixa os dois ali inconscientes, os acorrenta juntos e foge em barco para afogar os dois
em vez de simplesmente meter bala nos caras, mano. É sempre assim, né? Não, vamos amarrar você e ao pôr do sol isso aqui vai explodir. Pô, mata logo, cara. O cara tem que esperar da merda. O Eminem consegue se livrar das correntes e nesse momento dá até pra ouvir ali a cabeça do roteirista batendo contra o teclado quando ele tenta ali incorporar a mais nova sugestão do Eminem pra incorporá-la na história. Sugestão essa aqui. Bom, cara, nos acompanha. O Barracuda joga o Eminem pra fora do barco, mas a água está congelada e o Eminem simplesmente caminha sobre o gelo. Ignora o fato, tá? Do barco tá navegando através do gelo sólido, tá? Ele só vai andando em linha reta até que encontra um cara com uma motosserra. Então, simplesmente, o Eminem volta pro barco e corta o Barracuda ao meio. Bom, a história termina com o Justiceiro e o Eminem esclarecendo o mal entendido e se despedem em termos mais ou menos amigáveis depois de quase se matarem. O Eminem sai do barco e continua caminhando pelo rio congelado, enquanto o Justiceiro começa a navegar na água que milagrosamente começa a descongelar. Pode entender, né? O que acontece ali, qual o fenômeno da natureza que de um lado tá molhado e do outro tá congelado. E dessa forma todos viveram felizes para sempre. Exceto o Barracuda, é claro. E os dois pegaram com essas mortes Também. E cada membro do conselho musical dos pais também. E cada membro que foi obrigado a fazer essa revista. É pior, principalmente. Seguimos os nossos crossovers com Batman e Sherlock Holmes. Nessa edição especial de aniversário, Batman e Robin viajaram para a Inglaterra para impedir uma conspiração do mal descendente do professor Moriarty para assassinar a rainha da Inglaterra. Isso mesmo. Depois de fazer ali alguns passeios, o Batman consegue derrotar o Dr. Moriarty Jr. graças a uma ajuda inesperada. Até que enfim um crossover legal nessa lista, né? Os dois são detetives, os dois são ricos, os dois têm ajudante. Então, por que esse encontro tão legal aqui tá nessa lista de crossovers inacreditáveis? O problema é a matemática, cara. O Sherlock Holmes ele apareceu pela primeira vez em 1887 e na época ele estava com 33 anos. Essa história do Batman ela saiu no final dos anos 80 e se passa no presente. O que significa que Holmes é velho, cara. Deve ter uns 130 anos, se seguir a matemática normal, não é uma viagem no tempo. Ele tomou um Sherlock Holmes de verdade. E o plano do Moriarty Jr. para assassinar a rainha da Inglaterra, para quem não sabe, o professor Moriarty era o grande rival do Sherlock Holmes, né? O seu descendente aí faz um plano para honrar a memória do Moriarty. E ele faz isso usando tudo quanto é capanga, tudo quanto é arma, mas o Sherlock Holmes é um velhinho de mais de 100 anos, mano. Você vai despender tanto esforço pra matar o velho de mais de 100 anos, cara? Ele nem se dá o trabalho de esconder identidade, velho. Nós estamos falando aqui de uma história em quadrinhos. Se os escritores queriam reunir o Batman e o Sherlock, eles poderiam muito bem ter enviado o Batman de volta no tempo ou ter trazido o Holmes daquela época pro futuro. Não seria mais simples fazer dessa forma, porra? E evitar críticas como a desse humilde canal aqui no YouTube? Hã? O Bruce Wayne, ele sempre teve a mesma idade. O Robin, ele é um menino que soca robôs. Eles já se uniram pra lutar contra monstro. Então, porra, mano, não custava nada, sei lá, fazer eles viajarem no tempo pra trombar o Sherlock Holmes, os dois com as idades parecidas, mas não, eles inventaram tudo isso aí só pra depois vir com a desculpa de acupuntura tibetana pra explicar lá por que o Sherlock tá tão bem de vida com mais de 100 anos. O próximo da lista é Jesus versus Zeus. Meu cara trincheirado, temos um encontro inusitado aqui hoje, cara. Em 1996, o quadrinista Rob Liefeld ele publicou um crossover entre duas de suas criações mais brilhantes. A Evangeline, que era um anjo caído baseado na mitologia cristã, e Glory, uma amazona baseada na mitologia grega.
Mas quem são elas? Não importa. O que importa é que o Liefeld usou esse gibi para fazer um reboot muito necessário de Jesus Cristo. Pelo menos era isso que ele achava, né? O gibi começa em uma sequência de sonho onde os deuses param a crucificação de Jesus para falar um pouco de merda. Mas quando os deuses gregos começam a falar merda sobre a raça humana, Jesus desce da cruz e vai enfrentá-los lá chutando as suas bundas gregas. Sabe aquele papo de dar uma face pro outro bater? Esquece, cara. Aquele era o velho Jesus. O novo Jesus não tem paciência com os tolos. Depois de derrubar todos os deuses menores facilmente, o JC vai encarar o próprio Zeus, que se oferece para poupá-lo sem admitir que toda a raça humana é falha e indigna do sacrifício de Jesus. Chamar de falha a raça humana é um grande insulto à mãe de Jesus. E você nunca deve insultar a mãe de um homem, principalmente se ele for Jesus. Jamais, cara, jamais. Infelizmente, o sonho termina antes de vermos o resultado da luta e ficamos sabendo que o sonho de Evangeline foi uma profecia. A interpretação do sonho é que há uma guerra entre as forças de Zeus e um exército de anjos de Deus, então as duas super-heroínas elas vão à luta antes que eles destruam o universo. Infelizmente, essa foi só a primeira edição. Uma segunda edição nunca foi impressa. A gente não sabe como que termina, o que as heroínas fizeram, se o Zeus teve mesmo a sua bunda chutada até uma outra realidade, se Jesus chegou lá e arrebentou com todo mundo. A gente nunca vai saber como isso acabou. Acreditamos que o resultado vai ser objeto de um debate teológico intenso no futuro distante, quando o gibi foi encontrado aí confundido com uma parte da Bíblia. Aí eles vão lá, olha, que os apócrifos aqui diz que Zeus e Jesus lutaram até a morte e por aí vai. Livro de Life? Exatamente. Mano, pode crer, velho. O Life vai virar um apóstolo agora. Não façam isso, não queimem esse tipo de louco. Pra finalizar, Super-Homem encontrando qualquer um. O problema do Super-Homem dele ser o super-herói mais popular do mundo é que ele já enfrentou praticamente todos os personagens que existem no mundo. A maioria dessas histórias envolvem socos, porque, bem, é isso que o Superman faz de melhor. Mas o problema de fazer o Homem de Aço lutar com outro personagem é que o cara tem mais poderes do que qualquer um, cara. Ou seja, a maioria das lutas, na verdade, acabariam em 3 segundos. Já que os escritores não podem usar sempre a desculpa da fraqueza deles ser a Kryptonita, então os caras têm que bolar algum jeito da luta ficar equilibrada, né? E às vezes eles acham umas desculpas bem ridículas. Que nem a vez que ele foi pra Eternia pra trombar o He-Man e o esqueleto jogou um feitiço nele pra ele ficar fraco. Aí você deve estar se perguntando, mas por que o Superman está em Eternia, não é mesmo, o jovem Padawan? Bem, ele caiu lá acidentalmente em um vórtice e foi para lá, simplesmente. Bem, esse tipo de coisa acontece com ele com bastante frequência, viu, para ser sincero. Em Superman vs Aliens, um certo asteroide que tem, por coincidência, uma atmosfera kryptoniana, deixa ele fraco bastante para a Rainha Alien quase matar ele. Ou em Superman vs Predador, onde ele contrai um inconveniente vírus selvagem que enfraquece seus poderes. Ou em Superman e Batman vs Aliens e Predador, que acontece dentro de vulcão ativo, onde os poderes do Superman não funcionam a todo vapor convenientemente. Tem também Super-Homem vs Fred vs Jason, onde o Super-Homem fica fraco depois de comer um prato com pimenta e carne que... Não, é mentira, isso aí nunca aconteceu, mas eu não duvido nada que possa acontecer também. Então, depois de Super-Homem vs Coelho Quick, Super-Homem vs a Fada do Dente, eu ia ter muito material para fazer só do Super-Homem, então ele contra todo mundo é o nosso primeiro lugar. E a gente encerra o vídeo de hoje por aqui. Valeu pelo view aí, Ricardo. Valeu pela presença, galera. Não se esqueçam aí de curtir, se inscrever, ativar sininho, compartilhar, comentar sugestões. E os caramba 4 que vocês já sabem, beleza? Estamos aí toda terça, talvez toda sexta também, ainda estamos analisando. Não esquece de dar seu joinha, beleza? Valeu e até a próxima!